Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Uji, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Grupo Prainer, tá? Mais uma empresa aí que abriu capital há pouco tempo, poucas pessoas falando dessa empresa, né? Uma empresa que eu achei o modelo de negócio até interessante, tá? Que ela se desmembrou da Mills, tá? Uma empresa aí que tá, desculpa, rodando bem na Bolsa de Valores, né? Uma empresa aí também do segmento industrial, de locação de alguns veículos, né? Veículos não, de andames, né? Plataformas. Então eu peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, né? Os links vão estar na descrição do vídeo. E comentar aqui embaixo se tiver alguma crítica, até mesmo alguma sugestão. Então vamos mudar para a tela. Então a Primer, tá? Grupo Primer. Só deixa eu botar a canetinha aqui. Grupo Primer, né? Uma empresa aí também de baixo valor de mercado, tá? Cerca de 300 milhões, mais ou menos. Então a gente vê que o Grupo Prime, já botaram até aqui a apresentação, essa apresentação foi feita no primeiro semestre de 2022, tá? Eles tendo um foco muito maior em fusões e aquisições, tá? Do que crescimento orgânico. Então eles prestam serviços, tá? Eles vendem alguns produtos aí industriais, né, para plataformas. A gente está vendo aqui essa plataforma aqui, né, essa chapa, mas tem os prestadores de serviços do grupo deles. Aqui eles vão discriminar mais à frente, né? Então a gente vê aqui que em 82, ó, a Mills, que tem capital aberto na Bolsa de Valores, ela criou uma divisão de serviços industriais, né? Que é o grupo Primer, basicamente, tá? A divisão de serviços industriais. Em montagem de acessos, que é essa chapa aqui, por exemplo, ó, para acesso principalmente para empresas de petróleo. Tem outra empresa também que é muito forte, a gente vai ver mais adiante. Elas começaram a fazer essa divisão de serviços industriais, né, que é o grupo Primer, obra de pintura onshore, ou seja, né, seriam na terra, né, não seria no mar, offshore seria lá no mar. Obras de isolamento industrial também, ó, contratos multisserviços. Então esses contratos de serviços já são antigos, tá? Que a gente está vendo ali. Eles não fornecem só os produtos. Eles pegaram aqui em 2009 uma empresa, né, que é o Grupo Habitat, em parceria com a escocesa Safe House. E em 2013 a Mills realizou o spin-off, né? O que é spin-off? O Grupo Primer, né, que virou o Grupo Primer, né, a divisão de SI, saiu de dentro da Mills e virou uma empresa independente, né? Que a gente está vendo aí que tem capital aberto e tal, mas não foi uma venda da Mills. Tem muita empresa fazendo isso, porque aí você evita de pagar imposto, evita de você perder participação. Você simplesmente focou a Mills aqui na parte de locação, né? De alguns equipamentos aí, esses andames, eu acho que eu não sei exatamente quais são os equipamentos. A Mills é uma empresa interessante, agora me falha a memória quais são os dispositivos, né? Mas essas plataformas de elevação, né? E focando a praia nesses serviços de chapa, de pintura, de isolamento térmico, né? Empresas industriais, né? Para empresas aí que precisam dessas plataformas. Ela começou aqui, ó, em 2017, ó, bem recente, não tem tanto tempo assim. Se vocês olharem os vídeos que eu fiz já há algum tempo, da 3R, da PetroRio, vocês vão ver que demora a ter retorno, né? Por exemplo, aqui de 2017 para 2022 já teria um prazo longo, né? Um prazo saudável, né? Para ter um retorno, né? 5 anos, né? Médio prazo para alguns projetos, né? Por exemplo, aqui a primeira fase do processo de adquirir uma empresa aqui de 51%. Mas a gente também teria que ver se essa empresa teria uma participação relevante na receita, né? Em julho eles participaram aqui adquiriram a participação numa empresa aqui, essa Smart Coach de revestimentos. Em outubro, primeira empresa pública, e em 2020 se torna empresa pública, né? Porque ainda não era uma empresa pública para as pessoas investirem, mesmo tendo capital fechado, porque teve aqui essa divisão, era uma divisão de serviços industriais, a Leblon Equities fundou a Prime, né? Então, eu acho que é uma nomenclatura aí mais para definir quando a Prime começou a se tornar basicamente bem independente, né? E em 2020 eles fizeram o IPO, né? Aí eles, com o dinheiro do IPO, eles adquiriram 100% nessas empresas, expansão no serviço de área de inspeção, né? Porque a gente vai ver adiante que essas plataformas aí, que o pessoal contrata, né? Essas chapas de aço, enfim, eu não sei exatamente qual é o melhor termo. Precisa de ser feita inspeção o tempo todo, porque tem um risco grande de acontecer algum desastre, tá? Em 2021 eles criaram uma unidade de negócio de infraestrutura, aí fizeram um Pioneer Day, né? Que agora
Essa apresentação daqui está até se baseando bastante em 2021, porque foi no primeiro semestre de 2022. A aquisição aqui de uma empresa de inspeções, né? Então já vem focando nessa parte de inspeções já há um bom tempo, né? Falando aqui de inspeção, né? 2020 a 2022. E a aquisição de uma participação aqui de uma construtora, né? Gemaia. De repente tem alguma sinergia aí, porque essas construtoras precisam desses andaimes e tal. Aqui os serviços que eles prestam, né? Aí é que eu acho que vai estar mais claro para a gente acompanhar nos acessos, né? As plataformas aqui. Então eles fazem projeto, um delineamento, que é tipo uma projeção de como vai ficar, montagem, locação de andaimes, né? Sistema de encaixe tubos, andaime suspenso, sistema de redes tensionadas, acesso por corda, né? Esse sistema de redes aqui tensionadas é a parte de energia. Pintura industrial, né? Então ele já tem uma máquina aqui de jato seco, preparação de superfície, isolamento térmico, projeto de fabricação, então eles também fabricam, tá? Jaquetas removíveis, proteção passiva contra fogo, montagem de refratários, eficiência energética, Habitat, que a gente viu lá atrás, né, que eles pegaram participação, proteção de ativos pessoais, sistema de climatização, que é lá da empresa escocesa, né, Safecool. Engenharia de integridade e inspeção, isso daqui parece que eles estão vendo muito forte, né, inclusive eles fizeram a aquisição agora da parte de inspeção, porque as empresas têm que tomar muito cuidado, né, para não acontecer nenhum risco, né, um vazamento aqui de óleo, né, uma explosão. Serviço de inspeção e controle de qualidade, técnicas de ensaios, inspeção de fabricação e diligenciamento, de desenvolvimento de soluções e treinamentos. Recuperação estrutural também, ó, se acontecer algum problema aqui com a estrutura, por exemplo aqui, não sei se foi esse viaduto aqui, teve algum problema com conta de pedra. Recuperação estrutural, reforço estrutural, injeção de resinas para selamento de fluxo, injeção de resinas e reforço de solo, impermeabilização, plugagem de galeria de consultoria. Eu achei interessante assim, esse modelo, eles estão focando, parece que no nicho certo. O universo aí da engenharia de manutenção, né? Então aqui, isolamento, né? Reduz despesas de energia. Então aqui eles têm empresa que isola fácil. Engenharia de revestimento, tratamento anticorrosivo, mantém a integridade, então evita aqueles problemas futuros. E esse daqui aumenta a eficiência, né? Aqui é eficiência, esse isolamento, né? Que me parece. Eficiência. Aqui, evita riscos, né, futuros, né, botar problemas, né, esse revestimento aqui anticorrosivo. Aqui é após, né, a tragédia, né, após acontece algum problema, recuperação estrutural, ou até pode ser até antes, né, permite que a estrutura siga operando de forma segura, sem demandar a construção de uma nova. Refratários, continuamente trocados nos geradores de calor, né, então eles fazem também uma manutenção preventiva. Limpeza industrial, alto nível de mecanização, permite que os sistemas operem em capacidade ótima. Habitat permite que o trabalho seguro, mesmo com emissão de faíscas, chamas atmosféricas, engenharia de acesso, caldeiraria, né? Projeta, fabrica e substitui. Então a gente também faz essa parte aí que engloba aí o segmento de solda também, inspeção e engenharia de integridade. Eu achei esse segmento aqui o mais promissor, né? Certifica os equipamentos, estruturas de trabalho na sua condição, porque eu acho que é menos capex, né? Aqui, ó, menos capex. Mais receita recorrente também, né? Mais receita, botar RR aqui, receita recorrente. E parece que tem como ela já tem uma expertise aí na área também, né? Tem uma previsibilidade maior de caixa e tal. Pode fazer a sinergia. Alguns prêmios que eles já ganharam, isso aqui eu acho que não é. E alguns clientes, né? Então a gente vê aqui que eu falei, né? Os clientes certos. Eles têm um foco maior aqui em óleo e gás, né? Que eles precisam muito aí dessa prevenção, tá? Ó, PetroRio, grandes clientes da Petrobras. Petroquímica, eu acho que vem em segundo lugar. Aí tem a Braskem aqui também, que já teve um problema sério. Tem de mineração, a Vale também tem problema sério. Outros aqui grandes, a ArcelorMittal, Ambev, Johnson Johnson. Segmento de química também, a Tronox, Unipar, Bayer. Então a empresa tem, ó, até papel celulose, ó, tá com a Calabim, com a Suzano, ela tem uma participação em grandes empresas. Então a gente vê que esse segmento aí de inspeção, eu acho muito promissor, tá? Estratégia de fusão e aquisição, né? Então a gente vem focando bastante em fusão e aquisição para continuar crescendo. A gente viu ali que eu falei no início, né, que ela tem só 300 milhões de valor de mercado. Então ela até, ó, focando em sinergia comercial, que seria sinergia comercial, pegar esses novos serviços aqui de fusões e aquisições, né, de novas empresas, né, e vender os produtos, né, os produtos de outras empresas que eles já tinham ou do que eles já tinham antes de adquirir empresas, né. E operacional seria redução de custos, né. Expansão de portfólio, né? Então eles
vem focando aí em ter um maior ROIC, né? Toda empresa vem focando nisso, né? Ter um retorno, expansão regional, market share e ampliação do mercado endereçável, né? Então isso aqui é bem interessante a projeção deles aí. Vamos lá, portfólio completo, né? Ó, falando, dando mais uma vez, ó, um destaque aí na unidade de inspeção. E focando também ó, em internacionalização. Ó, inspeção em paradas, o portfólio completo deles ó, de inspeção. Inspeção em paradas, ensaios avançados, ensaios convencionais. Isso aqui seriam testes, né, para ver como é que está o fluxo lá da operação, se está tendo algum problema ou não. Então a gente tem que fazer alguns ensaios, né, mapeamento de corrosão, inspeção por alpinismo, né, então não é algo simples, ensaios mecânicos, mecânica em fratura, análise de falhas. Então a gente tem todo aqui, ó, um processo, né, que é dividido em ensaios, gestão de equipamentos, engenharia de análise numérica e engenharia de materiais, para fazer essa parte de inspeção. Tá? Então a gente tem aqui clientes exigentes, ensaios são feitos em equipamentos do core business do cliente, então eles não podem errar, tá? Porque isso aqui são ensaios em equipamentos caros, equipamentos em produção em alguns casos, demanda estar vaga, demanda estar tá meio estranha essa frase, né? Demanda estar na vanguarda da tecnologia. Então eles estão, ó, focando aí em ter uma inspeção mais avançada, eles estão, parece que são um dos pioneiros, né, nessa questão aí de segmento de inspeção. Falando mais um pouquinho, ó, a aquisição que eles fizeram, né, da Polyend, Brito e Cush, não sei como, aumentou a tecnologia, então ensaios não destrutivos, ó, ultrassom convencional, inspeção de soldagem que eu tinha falado, medição de espessura, partículas magnéticas, enfim, tem uma série aí de ferramentas, ó, ensaio por videoscopia, ultrassom, não sei exatamente o que é isso aqui, que é para solda, né? Emissão acústica. Então eles fazem aí, toda a indústria demanda inspeção e análise de integridade. Isso aqui realmente é verdade, né? Porque a gente já viu aí essas empresas ali, mesmo são clientes deles, e os riscos que eles já passaram, os problemas, grandes problemas, né? Aqui é plano de expansão da unidade de infraestrutura, né? Que eles não falaram muito, mas parece que eles estão querendo crescer. E parece que também é fácil para internacionalização, né? Depois de crescer. O que eles cresceram organicamente? O GMAIA, né? Que é a parte aí de construção civil. E algumas fusões e aquisições, né? Então eles querem pegar a parte de fundações, contenções, geotecnia, né? Interessante, né? Não deve ter tanta empresa aqui. Então eles já tinham aqui uma participação em acesso, né? Que seriam esses andames, plataformas, aí primer deck, hidrodemolição. E aí eles adquiriram a GMAIA, né? Reforço e recuperação, impermeabilização. Essa empresa de construção, parece que ela faz toda essa parte, né? Injeção, plugagem, tamponamento, né? E aí eles fecham esse ciclo aqui de infraestrutura, né? E aí os mercados que eles podem entrar, né? Saneamento, hidroelétricas, né? Realmente, né? Impermeabilização entra nisso aqui tudo, né? Ferroviário, metroviário, mineração industrial, ó, reforço e recuperação, né? Expansão geográfica, sinergia, que a gente já viu lá que eles pretendem fazer sinergia tanto comercial como operacional. Operacional é reduzir custos, né, dos funcionários, ter uma alavancagem maior, e comercial é você oferecer serviço de uma empresa, por exemplo, esse serviço aqui de acesso que estava dentro da Prime, oferecer para uma empresa que quer um serviço aqui de impermeabilização que estava na GMAIA. Então isso aqui seria uma sinergia comercial, né? Ampliação da base de clientes, acaba que é mais ou menos em linha com expansão geográfica. Integração de soluções, né? Sistema de acesso suspenso, DEC, né? E falando um pouquinho, ó. Antes eles focavam mais em onshore, né? Então eles avançam offshore para infraestrutura, né? Então essa parte de offshore vai entrar em infraestrutura, né? Lá para essas empresas aí de faz extração de combustíveis, de óleo, lá no mar, por exemplo. Ó, como é que é a aplicação no ambiente onshore, né? Esse viaduto aqui que eles montaram, né? Essa plataforma, essa passarela. E no offshore também, ó. Essa outra plataforma aqui. Então, ó, eles estão ampliando, né, a inspeção para mapeamento de corrosão sob isolamento, né, estado da arte da tecnologia, equipamento para hidrodemolição de concreto, né, nem sei o que é isso daqui, mas vê aqui o rapaz aqui fazendo aqui, usando a máquina aqui em cima da parede. Aqui o equipamento parece ser de último nível também. O OPEX é tão amplo quanto no mundo da indústria, realmente, porque isso aqui tem uma pulverização, né, de OPEX, é muita gente, né, operando, muitas empresas, né. Então ele está até aqui, ó, investimentos reprimidos, como é muito pulverizado, mas eles estão expandindo esse mercado, né, através dessas aquisições, através da ampliação de tecnologia. Clientes, a gente viu lá que os clientes são grandes, né, alavanca, expertise existente, hidrojato, acesso, corrosão,
Serviços de recuperação, reforço estrutural, impermeabilização, injeção de resina, geotecnia, isso aqui é bem interessante também, né? Geotecnia. Muita prefeitura aí fazendo obra, né? Fazendo viaduto, fazendo túnel. Por que investir na Prainer, né? Aí falando um pouquinho, por que eles recomendam? Empresa com maior portfólio de soluções de engenharia de manutenção, né? Então o foco deles é engenharia de manutenção, tá, pessoal? Esses serviços. Mais de 4 mil colaboradores, portfólio de serviços grandes, a gente viu que é interessante, ó, com alta barreira de entrada, porque o mercado aí pulverizado, né? Parece que tem muitas empresas, mas não tem investimentos muito maciços. Então, eles pegando um market share grande, pegando tecnologias grandes, de repente eles começam a ter uma alta barreira de entrada. Presença diversificada em toda a cadeia industrial, né? Realmente a gente viu lá que ela tem cliente em toda a cadeia, mas o foco maior hoje é empresas de óleo e gás e empresas químicas, petroquímicas. Líder em acesso, tratamento de superfície, mercado-alvo avaliado em 15 bi, apenas o OPEX, com meta de conquista de 10% em 5 anos. Então eles querem aqui conseguir 1,5 bi, mais ou menos, né, do mercado aí, mercado-alvo. E o market share deles não, o valor de mercado deles é 300 milhões. Então isso aqui realmente pode impulsionar, de repente, se eles conseguirem margens interessantes, né, com sinergia comercial, sinergia operacional que eles falaram, tem potencial para crescer, né? E aí a gente estaria falando de crescer mais ou menos 50% aí a empresa, né? 50% não, é mais de 100%. Empresa de destaque em engenharia, estratégia de gestão, modelo de receitas recorrentes. Então, essa questão lá que a gente viu. Eles oferecem lá as plataformas, mas é como se fosse um serviço, tá? Não é um produto que fica alocado lá temporariamente, como se fosse um aluguel, fora que eles estão investindo nessa questão de inspeção. Estado da arte, gestão e monitoramento de projetos, consolidador natural do segmento de engenharia de manutenção no Brasil, inovadora por natureza, maior frota de equipamento de ultra alta pressão do Brasil. Mercado de serviço de engenharia, né? Então, a gente falando aqui por serviço, né? O market share da Prainer, né? No segmento de acesso, 4,2%. Aí, faturamento estimado aqui, né? Isolamento, 5,4%. Então, a gente vê que eles começaram a diversificar. Eles começaram com acesso, né? Aí, pegaram isolamento, pintura, inspeção agora. Limpeza técnica ainda nem pegou, né? Ó, mas eles já estão aqui com inspeção, ó, 0,8% ainda. Caldeiraria, eletromecânica, 0,4%. Então o market share deles aqui consolidado está em 3%. E eles querem pegar 10% até 2026. Então olha como pode crescer aí a Trainer, né? Se eles conseguirem crescer tanto o market share como crescer as margens, né? Então aqui no acesso, atividade dependendo de estoque. Então isso aqui impacta no capital de giro, né? Porque tem que fazer um investimento aqui em alumínio, acesso de peças tipo deck, equipamento de alta produtividade, processo, né? Isolamento, mecanização, automação, expansão geográfica setorial, expansão free, isso aqui é mais expansão da empresa, porque ela já adquiriu outra, expansão regional. Pintura também, ó, ela já ocupa o mais alto ranking. Investimentos em ensaios de altíssimo valor agregado, então aqui em testes para a empresa vê que realmente está valendo a pena ela ter um investimento preventivo, né? Aqui ela parece que ainda não tem nada, mobilização de robôs, limpeza técnica. E aqui é bem pequenininho também, infraestrutura eletromecânicos de refratagem, nessa parte de caldeiraria, de solda, enfim. Então olha como que ela quer crescer aqui, né? A gente já falou, né? A market share será de 10 a 12% do total dos serviços industriais, né? Até 2026. Então, mais uma vez, né, pessoal? Esse crescimento demora, tá? Então a gente viu lá que no passado poderia já, mas era uma divisão, foi crescendo, foi se consolidando, né? Depois foi diversificando, era só acesso. Mais 5 anos, ó, para ela conseguir crescer aí e a gente acompanhar se vai dar esse retorno. E eles querem crescer com rentabilidade, né? Isso aqui é a palavra-chave, né? Não adianta crescer só por crescer. Então, ó, o que eu falei anteriormente, né? Não adianta crescer só por crescer, a expansão de margens, então tem que crescer com margens interessantes. Mecanização, por quê? Vai ter menos pessoas desempenhando o trabalho e aí vai ter margens superiores, né? A alavancagem operacional. Mas no primeiro momento tem que ter um investimento aqui, né? Ou aquisição de empresas ou CAPEX. Desenvolvimento de pessoas, para ter um processo mais eficiente, robotização, vasto uso de BI, né? E sistemas proprietários. Ampliação do portfólio, né? Oferta de serviços de maior valor agregado, pacote com múltiplos serviços, diversificação de serviços. Aceleração de crescimentos de negócios via crescimento orgânico e inorgânico, né? Aumento de escala gera significativa diluição das despesas, maior parte de crescimento, isso aqui é alavancagem operacional, tá? Maior parte de crescimento tem sido por meio de orgânico até então. Eu não concordo muito, né? A gente viu que eles cresceram bastante de maneira inorgânica, né? O que eles estão falando aqui.
Todas as empresas mapeadas trazem alguma inovação, tecnologia, sistema, cliente, geografia, o pessoal. Pessoas, processos, os treinamentos, né, experiência, gestão, criatividade, cultural. Demonstrações financeiras, né? Então a gente vê que até março de 2022, ó, já vou até botar aqui os últimos 12 meses. O crescimento da receita não foi tão expressivo aqui, ó, desde 2016, ó, 18% crescimento anual composto. Frente a 2021 a gente vê que já tinha crescido bastante, né? Até que os últimos 12 meses, né? Não tinha nem pego 2022 direito. 2020 caiu, mas é por conta da pandemia, tá, pessoal? Então, daqui é perfeitamente natural. Mas a gente vê que vinha subindo de maneira devagarinho, não é uma empresa agressiva, né, para crescimento expressivo. Aqui por segmento, a gente vê que óleo e gás, ó, eles até começaram a diversificar um pouquinho mais, né? Óleo e gás bem grande, petroquímica vem depois, aí química aqui, então petroquímica e química bem pesado. Papel e celulose parece que caiu bastante aqui, né, 2022. Na verdade aqui é siderurgia, né? Siderurgia, aqui é química, né? Mas mais ou menos em linha. E mineração aqui em cima. A gente vê que bem diversificado, mas tem um foco aí grande em óleo, gás, petroquímica e química, né? Ali era a receita por segmento, aqui é mix da receita, né? Quanto fica de margem mais ou menos, né? Mais ou menos aqui, ó, por segmento, né? Acesso, pintura industrial, isolamento, caldeiraria, habitat, inspeção. Então a gente vê que a inspeção, ó, ainda é bem pequenininho, tá? Então eles estão começando. Então a gente deve começar a ter investimentos mais pesados. Caldeiraria, deve ter margem mais apertada, caldeiraria. Isolamento aqui 5%. Aí vem aqui Habitat, que ficou lá atrás, que eles investiram lá atrás. Manutenção civil, agora deve ser com aquela aquisição, né, da construtora. Acesso continua aqui em liderança, mas eles vêm reduzindo o acesso já há bastante tempo, ó, com essas aquisições, ó, que eles eram líderes, eles são líderes em acesso, né, mas eles vêm diversificando. Pintura industrial, ó, também reduziu um pouquinho, agora voltou a aumentar. Aí tem isolamento aqui. Manutenção civil aqui em cima. Então assim, eu acho que essa parte aqui de inspeção crescendo, acho que vai ser bem interessante a gente acompanhar. Considerações finais. Então aqui, mais uma vez, né, estratégia para fusão. Engraçado que eles falam que focar em crescimento orgânico, né? Foco foi crescimento orgânico, mas um monte de aquisição, né? A gente viu até naquele gráfico ali. Estratégia para fusões e aquisições. Ó, serviços complementares, potencial de sinergias comerciais e operacionais, né? Oferecimento aqui de serviços já existentes, né, em comercial, e alavancagem operacional. Empresas selecionadas geram maiores retornos, menor capital empregado, então querendo focar no ROIC, novos serviços que se aproximam mais do core business do cliente. Aquisição inicial de controle, estrutura de call em até 3 anos, né? Então eles focam em aumentar aí, pelo menos, adquirir 50% de participação na empresa, né? Quando eles fazem essa aquisição. E depois chegar no 100% ou próximo dos 100%, que foi que a gente viu lá em algumas empresas ali no gráfico, né? Mostrou lá atrás. Então aqui eles esperam ter eficiência no futuro. Segmentos em estudo para as próximas expansões, né? Inspeção avançada, né? Então aqui, ó, focando em inspeção de novo. Engenharia de integridade, que acaba entrando em inspeção. Refratários, manutenção e reparos em obras de arte especial, né? Unidades hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, túneis, ferrodutos, pias, patologia de construção, ensaios destrutivos, complementaridade da engenharia de integridade. Então, assim, interessante, tá? Mas eu acho que ela ainda não é uma empresa madura, né? A gente vê que ainda é bem, ainda tem um foco aqui bem grande aqui em acesso, apesar de eles começarem a reduzir, né, para diversificar, porque eles estão vendo aqui que as margens provavelmente não são tão saudáveis, não tem muito para onde crescer aqui. Pintura industrial já está um tempinho aqui parado, também andando de lado, né? Isolamento, que eles começaram a ganhar aqui uma participação relevante. O Habitat voltou aqui a crescer também, né? Veio lá de trás, ó, cadê o Habitat? Ó, 2%, 2%, 4%, 6%, 5%, 6%. E aqui chegou em 9%. Então a gente vê que foi crescendo e é isso que a gente espera desse segmento de inspeção. Então acho que tem que esperar amadurecer um pouquinho mais, tá? Eu achei uma empresa interessante. Eu acho que tem opções melhores, mas eu gostei da Priner, tá? Uma empresa baratinha, vale cerca de 300 milhões. Quando ela abriu capital, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Quando ela abriu capital, a Priner, ela estava cotada a R$ 15, mas ela abriu na véspera da pandemia, né? Em fevereiro de 2020.
Aí ela caiu, né? É cerca de metade aí do valor de hoje, que está 7,96. Mas ela já abriu capital com valor de mercado baixo, tá? Então ela está com 300 milhões hoje de valor de mercado, ela abriu por volta de 600 milhões. Então não é uma empresa assim que o mercado já precificou caro, tá? A cotação não precificou lá em cima, mas o valor de mercado ainda era baixinho. E ela não caiu tanto assim, né? Caiu 50% de lá para cá. Eu acho que uma empresa que tem um futuro promissor, um futuro interessante, ela paga já um pouquinho de dividendo, né? Mas é uma empresa aí que acho que vai demorar a entregar resultado, né? A gente vê que tem muito projeto ainda está em processo de consolidação. Claro, no setor lá de acesso, a gente viu que ela já é líder e tal, mas parece que a rentabilidade não é lá grandes coisas, né? Nem mostrou muito aqui os números financeiros, né, na apresentação. Acho que eu tenho aqui, acho que eu separei os números financeiros, espera aí. Tava até esquecendo, falei isso aqui, que a gente pode ver os números antes de concluir esse vídeo. Isso. No terceiro TRI de 2022, né, que a gente pode bater com as informações que eles passaram pra gente, né? Então vamos lá, tem até alguns comentários aqui da administração, né? Segue em ritmo forte, expansão, pelo 9º trimestre consecutivo, apresentando receita líquida de 254 milhões, EBITDA contábil de 57 e EBITDA ajustado de 26 milhões. Isso aqui no trimestre, tá? Então se a gente analisar isso aqui, ó, vou botar aí, cerca de 100 milhões por ano, por valor de mercado de 300 milhões, é uma empresa que estaria barata, tá? Analisando aqui esse EBITDA daqui, ó, EBITDA ajustado, né? Para 100 milhões por ano, por valor de mercado de 300 milhões, a empresa estaria barata. O valor dos novos contratos atingiu um nível recorde, então eles estão conseguindo ter contratos aqui, ó, crescente, então eles estão conseguindo fechar, fazendo com que o nosso backlog tenha ultrapassado pela primeira vez a marca de 1 bilhão. Então a gente tem projetos aí, ó, que vão receitar de 1 bilhão para 1,2 bi. Então a gente já tem uma receita contratada aí para o futuro de 1,2 bi. Então a empresa essa estratégia de fusão, aquisição, de diversificação está dando retorno. A empresa está conseguindo fechar um backlog aí de projetos, né, de contratos, né? Vamos ver aqui alguns números aqui mais embaixo, né? Aqui a empresa já dando lucro, né? Empresa de crescimento. Às vezes dá prejuízo, mas às vezes o prejuízo está reduzindo, no caso dela. Nos últimos 12 meses, 58 milhões de lucro. Então a gente vê que o resultado financeiro positivo, não está afetando ela, né? Algo que está batendo muito nas empresas de crescimento, né? Resultado financeiro aqui positivo, tem uma depreciaçãozinha. Crescendo aqui bastante, ó. Trimestre contra trimestre, ó. Então isso são números interessantes, tá? Tem empresa de crescimento que desacelerou muito por conta da pandemia. Não foi o caso delas. A margem EBITDA do setor industrial não é muito forte, ó. Mas ela vem crescendo bastante. Olha a margem que ficou aqui nos últimos 12 meses, quase 16%. Uma margem bem interessante, ó. Aqui tá falando da GMAI, né? Que é aquela empresa de construção. Então a gente focando aqui, fazendo ajuste e tal. EBITDA poderia cair um pouquinho ainda, né? 11, mas assim, eu gostei, tá? Aqui é receita operacional total, aqui desconsiderando alguns contratos. Então devem ter contratos ruins, tá? Nessa GMAI, né? A gente tá vendo aqui, desconsiderando contratos pontuais, né? Então teria que olhar com calma. Vamos lá, vamos passando. Alguns comentários, né? Geramos fluxo de caixa operacional antes do investimentos e recompra de 18 milhões. Então, gerando fluxo de caixa também do ponto de vista regime de caixa. Investimento de capital, CAPEX, né? 25 milhões. Não é investimento tão agressivo assim, né? Sendo 92% de equipamentos operacionais, né? Acesso, pintura, isolamento, inspeção e isolamento, né? E 8% de equipamentos de informática, né? Plano de recompra de ação, então a empresa recompra, né? E aí, disponibilidade aqui de 105 milhões ainda, tem dinheiro em caixa. A fim de atender o crescente aumento da demanda, comprovado pelo montante de recorde de contratos, realmente a gente viu ali que fechou o contrato, né? Conquistado de janeiro, aceleramos o investimento em CAPEX, do segundo 15 milhões e 29 milhões. ROIC contábil aqui de 21%, então aqui o que eles estão falando, né? Investir para ter um ROIC bom, né? Não é só investir por investir. Incremento de representatividade das atividades adicionadas no nosso portfólio, né? Fusão e aquisições, engenharia de integridade, isolamento, que eles estão crescendo também, removível, infraestrutura e o retorno financeiro atrativo dos projetos de investimentos orgânicos, né? Tem alguns investimentos orgânicos aí. Vamos lá.
Em paralelo ao crescimento orgânico, seguimos analisando outras empresas para futuras operações de fusão e aquisição. Esse momento agora, né, que a Selic está em alta, de repente é um momento bom para fusão, para aquisição de empresas, né, porque as empresas acabam ficando barateadas. Vamos ver aqui embaixo, né? Completamos o projeto de integração das operações da Brito e Cash, né, ao ERP, né, ARP, do Grupo Prime. Atualmente estamos conduzindo o projeto de integração da operação de GMI, né? São as empresas aí que eles adquiriram recentemente. Comitê de pessoas, vamos lá, vamos passar aqui. Destaques, aí a gente já viu um pouquinho. Aqui tem os números, né? Então a receita deles, ó. Frente ao terceiro tri de 2021, olha como cresceu. Lucro bruto, olha a margem bruta também, então parece que eles estão conseguindo rentabilidade mesmo. A margem bruta saltou absurdamente, tá? Mesmo com fusão e aquisição, que às vezes demora a dar retorno, né? Às vezes também tem custo essas chapas, não sei, esses serviços industriais, mas esses serviços em geral tendem a ter margem, né? Sem contar nos produtos, nessas chapas, nesses andames, esses serviços, né, de integridade, por exemplo, né, tendem a ter margens menor, porque tem um capex menor, né? Ó, o EBITDA cresceu bastante, né? Tanto contábil. O ajustado ainda teve que cair um pouquinho, né? Por conta da aquisição. E a margem líquida ajustada aqui 4%. A margem líquida normal fica embaixo. Dívida líquida bem controlada, ó, sobre EBITDA nos últimos 12 meses. Cresceu o capex. O ROIC ajustado não fica tão alto, né? Então tem que ficar de olho nisso aí também. GMI, esclarecimento sobre a aquisição. Ó, eles estão iniciando aí no segmento de infraestrutura, né? Identificar a existência de 2 contratos pontuais, decorrente do curso normal, firmar com o termo. Dado que a Prime avalia as empresas pela EBITDA corrente, acordou-se o mecanismo para exclusão da geração de caixa majoritariamente proveniente desse contrato, vai ser pago pela aquisição de 51% do capital social. Então, por isso teve impacto aí, né? Eles identificarem contratos que não estavam ainda previsto, enfim. Vamos passar. O ROI contábil é ajustado. Os principais dados para crescimento são incremento das atividades adicionadas no nosso portfólio, então, número de atividades aí, integridade, engenharia de integridade e infraestrutura, então a gente vê que são atividades mais rentáveis e retorno financeiro atrativo dos projetos de investimentos realizados, né, orgânicos. Então, investimento em alguns projetos que eles já tinham serviços, contratos fechados, né. Ó, um fator que me chama a atenção é que a gente vê que o ROIC deles, ó, lá atrás, ó, em 2020, 2021, 2020 acho que foi muito distorcido, né, porque a gente viu lá que veio pandemia, de repente demorou a ter o retorno aqui, né, desse ROIC, ó, mas depois do terceiro tri aqui começou a se acertar, né. Mas o fator que chama atenção, né, esse ROIC aqui negativo, mas deve ser por conta da pandemia, né, acredito eu. Vamos passar aqui. Aí fala um pouquinho da receita, breakdown da receita, a gente já viu um pouco disso, né, eu vou passar pra gente não ficar aqui muito tempo. CPV, ó, crescimento bem forte a CPV, né, 72%. Ó, ofensou a inflação acumulada no período. Mas mesmo assim o crescimento do CPV se manteve abaixo do crescimento da receita. É por isso que a margem cresceu, ó. É interessante, né? Vamos lá. Lucro bruto. Então a gente já viu que o lucro bruto, despesas gerais administrativas, acho que é interessante, ó. Eles cresceram, mas aí isso daqui, ó, vai diluído um pouco ao longo do tempo, tá? Porque eles cresceram, porque eles estão fazendo muita fusão e aquisição, principalmente na parte de infraestrutura e engenharia de integridade, né? Que a gente viu. Então, normalmente, ó, já está até falando aqui, ó, incremento da despesa foi ocasionado por medidas visando a sustentação, aceleração do nosso crescimento, com destaque para remuneração variável. Isso daqui eu não gosto muito, tá? Que é SBC, né? Stock Based Compensation. Mas faz parte, né? Incentivar a liderança, ainda mais empresa que abre capital há pouco tempo. Reforço nossa estrutura estratégica. E despesas com aquisições, ó. Despesas com aquisições. Acho que esse aqui é o principal fator, né? Ó, reforço da estrutura de compliance também, realmente, né? Como eles estão crescendo nessa parte. Consolidação dos resultados da Brito e Cash Maia, adquirido em 2022. Plano de vista. Resultado financeiro, acho que é interessante, né? O resultado financeiro aqui teve um pouquinho de juros, né? Financiamento, cessão de direitos creditórios. Teve até um impactozinho maior, né? Mas o lucro da empresa crescendo. Investimento já viu. Cronograma, a dívida deles é de longo prazo? De janeiro de 2024 em diante. Eles têm caixa para cobrir essa dívida de curto prazo. Ó,
105 milhões. Cobra 15 empréstimo. Tem outras coisas aqui, né? Umas debêntures, dívida de aquisição e tal. Mas em relação ao EBITDA, a gente vê que fica bem tranquilo, né? Tava negativo, ficou positivo agora, mas bem tranquilo ainda. O que a gente vai passado? Alguma coisa aqui? Já vi aqui. Vamos lá. Aqui o balanço da companhia, né? Então a gente vê que tem conta a receber bem grande, né? Ainda, né? Ó, 205 milhões de conta a receber. Então isso daqui reflete o backlog deles, né? Tem um caixa aí, 100 milhões. Imobilizado pesado. Vamos ver aqui mais embaixo, passivo. Passivo circulante. Não tem nada aqui de curto prazo, ó. Não nada, é só fornecedor, bem pouquinho, empréstimo pequenininho, ó, salário. E de longo prazo tem um pouquinho de empréstimo também. Então a gente vê que o endividamento deles é bem tranquilo. É pouco arrendamento também, né? Direito de uso. Bem tranquilo. Balanço patrimonial da Prime, né? Que a gente já viu a receita, né? Já viu. Demonstração de fluxo de caixa. Olha, gerando um pouquinho de caixa aqui, né? Até crescendo em relação ao anterior. Isso aqui são investimentos. Capital de giro deles que cresceu um pouquinho mais, né? Por conta do conta a receber, ó. Uma conta a pagar também. É simplificado, né? Essa DFCzinha deles, né? É até diferente, né? Um pouquinho de recompra, nada de outro mundo. Pegou um pouquinho de financiamento, né? Parece, é de curto prazo, de longo prazo, para capital de giro também. Enfim, nada demais. Então, assim, essa foi a Prime, pessoal. Acho que eu falei bastante aqui dela. É uma empresa aí que eu achei interessante, só que eu acho que ainda demora muito para se consolidar. A gente viu ali que eles começaram a investir agora nesse segmento de integridade, de infraestrutura. E eles pretendem ter um market share grande até 2026, mas de repente esses segmentos que eles começaram a investir agora, nessa consolidação dessas empresas, demora a ter uma sinergia, né, efetiva. Então, talvez até 2026 eles tenham crescido bem, mas as margens ainda não estejam num patamar que a gente considera mais interessante. Mas é uma empresa que eu gostei, tá? Achei um pouco interessante. Só que eu esperaria um pouquinho mais, talvez, né? Mas é uma empresa que está barata do ponto de vista de valor de mercado e o EBITDA, né? A gente viu ali, a geração de caixa. É uma empresa que tem um CAPEX controlado, não está investindo de uma maneira massiva, sem olhar para quanto ela gera de caixa. A dívida também controlada, frente ao caixa, que ela até tem o caixa hoje. Então, é uma empresa assim que está... Não acho que é aquela empresa de crescimento explosivo, mas uma empresa para se olhar para um crescimento gradual ao longo do tempo, tá, pessoal? Espero que você tenha contribuído de alguma forma para vocês. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aqui embaixo se tiverem alguma dúvida. Valeu, forte abraço.